Obrigado, Betão. Bom dia, gente. Feliz de estar aqui, mais um domingo, nesse lugar lindo que a gente ama, com pessoas que também são pessoas amadas, queridas do coração. Igreja que é muito celebrada pela Plena Mosaico, a igreja lá em Niterói, é muito celebrada por mim, pela minha casa. Renata manda um beijo, ela viria com o Gabriel, mas tivemos uma intercorrência na madrugada, enfim, com nosso outro filho, nada grave, perdeu o celular, enfim, a gente entra para tentar achar, aquelas coisas todas, aí perdemos um pouco do sono. Estou quebradinho, mas estou feliz, né? E adorando ao Senhor aqui é algo maravilhoso, algo que enche o nosso coração. Como o Beto falou, eu sei que muitas são as demandas, eu sei que muitas são as necessidades, em especial no domingo. A gente não tem mais aquele cenário que a minha geração e aqueles um pouco mais experientes tinham de sábado e domingo ser um dia de descanso, reservado. Hoje muita coisa acontece aos sábados e aos domingos, e por isso as nossas igrejas têm tido a consciência, eu creio que é uma consciência, assim, um direcionamento de Deus, sem dizer que está certo ou errado, quem faz diferente, de termos o culto apenas pela manhã, para que possamos ter uma tarde com a família, para que possamos exercer esse papel tão maravilhoso da paternidade, da maternidade, do cuidado com o cônjuge, do cuidado com o descanso, porque segunda-feira a vida gira num giro diferente. Mas eu não consigo entender quem não curte estar na igreja. Eu, por exemplo, quando eu tiro férias, né, e geralmente eu tiro férias de 2 semanas, 2 domingos ausentes, eu fico também que nem um siri na lata querendo estar na igreja. E assim, por vezes eu fui a outras igrejas. Só que Niterói é ruim porque é uma cidade pequena, você vai na outra igreja, o que Dodô está fazendo aqui? Né? Será que deu algum problema na igreja? Enfim, né? Sempre tem poxa, vem um pastor amigo aí, chama lá na frente para você falar, eu não quero fazer nada, eu só quero adorar, sentar e ouvir uma mensagem, sem me preocupar se o som está funcionando, se a pessoa que está mal durante a semana veio à igreja, se as coisas vão acontecer, se não vai dar nada errado, enfim. Eu quero só curtir, porque eu amo estar na casa de Deus, aonde quer que ela se estabeleça, não por uma placa, não por uma estrutura, mas por conta do povo de Deus que ali está. É muito bom, muito bom. E eu faço eco ao que o Beto falou. A gente precisa, e eu já falei isso aqui uma vez, já falei 300 vezes lá na igreja, a gente precisa entender que não podemos colocar na periferia da nossa agenda aquilo que Deus colocou no centro da sua missão, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Eu tenho um irmão querido, vou parar com esse papo, que eu também não vim pregar sobre isso, muito querido, e ele é um cara extremamente disciplinado, sabe aquele cara assim, que faz essas provas ultra não sei do que, de correr 78 quilômetros, subindo e descendo morro. Ele sempre foi no shape, sempre foi um cara, ele tem hora para acordar, ele tem hora para malhar, ele tem hora para comer, ele tem hora para, sabe, ele é um excelente profissional na área técnica dele. Ele é um cara que eu vi ele começando bem de baixo, hoje ele ocupa uma posição numa multinacional muito legal, e ele assim vinha com a desculpa no domingo de faltar. Eu falei, brother, mas por que não? Pô, de manhã eu estou cansado, é o único dia que eu posso. Falei, cara, você é o cara mais disciplinado que eu conheço, você não tem disciplina para as coisas do Senhor, acorda para a vida. Agora nós temos 2 cultos lá, o 9 e 11, todo culto das 9 ele está lá, quando ele não vai eu reclamo, cadê você, cara? Né? Cadê você? E ele tem sido uma bênção na vida dele, como é uma bênção nas nossas vidas. Então, se você está sentindo falta de alguém, eu faço isso direto lá na igreja. Quando chegar tarde, hoje, antes do jogo, manda uma mensagem no WhatsApp, fala assim, cara, não te vi hoje, o que aconteceu? Estou com saudade de você. Como pastor a gente faz, né, Beto? A pessoa, não, pastor, estou na igreja, estou bem, estou feliz e tal, mas dormi mais um pouco, teve uma festa ontem, não sei o quê. Eu não estou querendo regular a vida de ninguém. Eu falo que a igreja não é para ser uma polícia social de ninguém, mas a gente sente falta, a gente sabe o quanto é bom estar aqui, e quanto é bom louvar, e agora nos debruçarmos sobre um texto da palavra de Deus que é viva, poderosa, eficaz, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos ler Mateus 11, verso 28, 29, os versos 28, 29 e 30.
diante de um convite que eu considero irrecusável do nosso Senhor Jesus Cristo, um convite que sim, alcança o meu coração, alcançou e continua alcançando, um convite que sim, eu tenho certeza, é oportuno, é pertinente, é necessário para o seu coração nessa manhã, nesse domingo, nesse primeiro dia da semana, que diz assim, o verso 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra de Deus, que ela fale aos nossos corações, a despeito de quem prega e a despeito de quem ouve. Amém. Queridos, vivemos num tempo, e um tempo bem decifrado por alguns, e um dos caras que traz luz sobre isso para as nossas vidas é um filósofo sul-coreano, o Soo-Hoon Han, que escreveu um livro aparentemente pequeno, mas muito denso, necessário, que tem como título A Sociedade do Cansaço. É impressionante como muitas vezes começa a semana, terminam as férias, aquela viagem que você tanto esperou para tal lugar, e você volta, e por mais que você possa estar até um pouco cansado fisicamente, você ainda continua muitas vezes cansado emocionalmente. E Han explora as características dessa sociedade contemporânea, sociedade da qual eu e você fazemos parte, marcada por um excesso de produtividade, marcada sim por um excesso de individualismo e marcada sim por uma pressão constante por desempenho. Ele argumenta que vivemos numa sociedade que valoriza o tempo todo a performance de mãe, a performance de pai, a performance de pessoas que cuidam do seu corpo, a performance de quem serve na igreja, a performance do pastor, a performance do músico, a performance do filho. O tempo todo, essa sociedade valoriza a performance, a eficiência, o resultado. E num estado contínuo de cansaço e exaustão, a gente sempre fica perseguindo o desempenho. Sempre. Que em vez de sermos oprimidos por forças externas, muitas vezes por conta dessa sociedade da performance, dessa sociedade cansada, da qual nós fazemos parte, pasmem, nós fazemos parte, nos cobramos para ser cada vez mais produtivos, bem-sucedidos. Uma pressão que não vem muitas vezes do externo, da cobrança de um pai, de um chefe, de um líder eclesiástico, um pastor, não, uma cobrança que vem de dentro, interna, que gera um desgaste emocional incrível, que gera também um desgaste a partir do emocional, um desgaste físico, de uma autocobrança. Vou confessar um pecado. Como eu não tenho ou não participo de cultos à noite, domingo à noite, pelo menos 98% dos meus domingos eu não vou à igreja à noite, e glória a Deus por isso, celebro muito isso. Com o movimento da obra lá da igreja, tem uns irmãos, não, vamos fazer um culto à noite. Eu falei, façam, mas eu não venho e vou incentivar muitos a também não virem, enfim, quando acaba lá o futebol, uma resenha que eu goste, ou uma série que eu esteja vendo com a Renata, eu vou para o Instagram e fico vendo na timeline as contas de outras igrejas que eu admiro, que eu sirvo, que eu sigo, que servem assim de uma referência para a gente, um benchmark, e eu fico vendo, caramba, que tela irada, cara, como é que esse cara fala bem, que louvor é esse, meu Deus, eu fico, cara, como é que esse cara consegue pastorear, organizar tudo isso? Aí começa uma autocobrança, sabe, um peso, e aí eu já penso em tudo que eu tenho que organizar ao longo da semana, das reuniões, de quem que eu preciso sentar para fazer isso, aquilo. Eu já me sinto cansado no domingo à noite, um tempo que era para eu descansar. Esse tempo da hiperconexão, somos hiperconectados e ao mesmo tempo extremamente cansados e muitas vezes até solitários.
nesse movimento. A sociedade contemporânea resulta em uma espécie de exaustão coletiva. E a gente acha que a viagem para as Maldivas vai resolver o problema. A gente acha que a viagem, que não precisa ser para as Maldivas, mas pode ser para São Pedro da Aldeia, vai resolver o problema. E a gente acha que uma noite bem dormida, uma tarde descansando, vai resolver o problema. Não vai. Não vai. Essa exaustão não é apenas física, mas também emocional, psicológica, saturando a mim e a você sempre. Só que o movimento que Deus fez em nossa direção, enviando o seu Filho, foi um movimento para trazer ordem para os nossos afetos, sim, mas um movimento para nos trazer paz. Paz com Ele e paz dele, paz com Ele e paz com o outro, paz com Ele e paz consigo mesmo, com nós mesmos. E mesmo que muitas vezes você esteja até passando por um momento de descanso físico, como eu falei, você pode estar voltando aí de uma semana tranquila de viagem, de muito sono, de repente você escolheu não viajar e ficar em casa curtindo a sua casa, sim, mas esses dias que vivemos são dias tão angustiantes muitas vezes, tão cobradores e autossabotadores, que você possa até estar fisicamente descansado, mas constantemente ainda com uma sensação de cansaço e muitos sobrepesos da vida, dos relacionamentos, da cobrança externa que pode sim existir e muitas vezes existe, mas sobretudo da cobrança interna do seu próprio coração. Jesus aqui nesse texto não está falando de cansaço físico, não está. Jesus aqui nesse texto também não está falando dos estresses normais que temos com a vida. Somos pais, mães, filhos, líderes, empregadores, empregados, vivemos num trânsito caótico, moramos muitas vezes apinhados em prédios ou em condomínios, temos a relação com o vizinho que talvez não seja a tão satisfatória como sempre desejamos. Jesus não está falando de um cansaço por conta do desgaste físico, nem um cansaço ou um estresse comum por conta de coisas normais, de tarefas normais da vida. Não, tudo isso é importante, tudo isso precisa ser observado, você precisa aprender a descansar o seu físico, você precisa dar fazer uma auditoria na sua agenda, uma auditoria no seu tempo, e ver se de fato você tem aprendido a descansar fisicamente. Claro, você precisa cuidar desses estresses normais, saber lidar com eles, mas para além disso, Jesus está aqui fazendo um convite, a salvação nele, do hoje e por toda a eternidade, primeiramente àqueles que carregavam em suas costas, ali os fariseus, o peso pesado de uma vida religiosa com exigências inalcançáveis, irreais. O que é real, infelizmente, nos nossos dias também, em muitas igrejas. Lá na nossa comunidade, a gente tem a alegria de batizar pessoas que estão conhecendo Cristo agora, os novos conversos. Isso é muito bom. Mas também temos a alegria de, hoje, ter a oportunidade de falar de Jesus para pessoas que já estão na igreja há muito, muito tempo. E que, infelizmente, estão ouvindo um outro evangelho. Infelizmente, estão experimentando um evangelho que não há da graça de Jesus, que nos salva e nos transforma, mas um evangelho cheio de peso, cheio de religiosidade, cheio de jugo, que não é o jugo de Cristo, é um jugo pesado. Gente que vive, mesmo dizendo em nome de Jesus, interpretações erradas das Sagradas Escrituras, baseada numa pretensa relação com Deus que tem a ver com performance também, e não com graça e misericórdia. Jesus faz o convite, em primeiro lugar, para essas pessoas, para esse tipo de cansaço, de uma vida religiosa que não tem nada a ver com evangelho, mas também faz um convite a você que talvez não esteja cansado por conta de uma religiosidade abusiva, tóxica.
Talvez você não esteja numa comunidade de fé, e eu conheço o Beto, conheço essa comunidade de fé, conheço a liderança, em que pessoas são abusadas emocionalmente e religiosamente, mas ele faz um convite também para você que possa estar vivendo uma vida cansada, sobrecarregada, e mesmo parecendo estar tão perto de Deus, uma vida cansada e sobrecarregada, porque em alguma medida você está distante, em alguma medida você não consegue confiar, ou não consegue se entregar e se lançar a esse convite que Jesus nos faz, seguindo não regras religiosas equivocadas, mas seguindo o seu próprio coração, na maior parte da sua vida, na maior parte do seu tempo. E nós sabemos que fazemos isso. Nós sabemos onde Ele muitas vezes nos leva, esse coração que não está centrado, colocado, dependente de Deus. Nós sabemos que podemos sim estar caminhando numa comunidade de fé e ao mesmo tempo ter uma vida regada pelo nosso egoísmo, ter uma vida sem paz, ter uma vida até mesmo experimentando algum grau de solidão, ter uma vida que sim, ainda nos faz ter atitudes horríveis com as pessoas que mais amamos, ter uma vida repleta de procrastinações, insatisfação, porque você não consegue alcançar, por mais que você deseja algo, você não consegue, você não se sente satisfeito, satisfeita. Jesus faz um convite sim para os religiosos daquela época, mas faz o convite também para nós. Hoje Jesus te faz um convite, ou Ele renova esse convite que já te fez há tanto tempo, que você precisa mais uma vez dizer sim. Eu quero nessa manhã ficar apenas no verso 28. E o verso 28a diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, seja de uma vida que você se cobra muito, seja de uma religiosidade abusiva, ou uma religiosidade que não tem nada a ver com o Evangelho, seja de um cansaço por conta do seu afastamento de Deus, mesmo estando presente num lugar como esse. E o grande lance, em primeiro lugar aqui nesse verso, ou nessa parte A do verso 28, é que esse convite que Jesus faz é um convite universal, ou seja, para todos. O verso é claro: todos os que estão cansados e sobrecarregados, um convite feito até para as cidades onde ele foi rejeitado, por onde ele passou, foi perseguido, que ele teve que sair muitas vezes corrido. Um convite para aqueles que o chamaram de glutão, de beberrão. Um convite dirigido a todos, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas e todos os estratos sociais. Um convite para o rico, um convite para o pobre, um convite para o doutor, para o analfabeto, um convite para jovens, crianças, idosos, um convite para ateus ou religiosos. Ele faz um convite para mim, e um convite para você. Mais uma vez nessa manhã, venham todos, a todos os que estão cansados e sobrecarregados. Talvez o seu cansaço seja a luta contra algo que te persegue desde o início da sua salvação, contra um pecado recorrente que você se envergonha todas as manhãs ou todas as vezes que nele incorre. Mais uma vez, esse convite é para você. Sabe por quê? É um convite à salvação no hoje, do hoje, mas também por toda a eternidade. Um convite para aliviar a sua bagagem emocional. Ele está pronto para aliviar a sua bagagem, Ele está pronto para perdoar os seus pecados, Ele está pronto para dar a você um novo coração, Ele está pronto para dar a você um novo gás na sua relação com Ele. Venha como está. Essa sempre foi a mensagem de Jesus: venham como estão.
mesmo cansados, sobrecarregados pela religiosidade, ou por uma vida que não tem nada a ver com Deus, por mais que você até confesse Deus, por mais que você até erga os seus braços, cante músicas maravilhosas como acabamos de cantar, você sabe, você conhece o seu coração. Talvez você esteja cansado e sobrecarregado até de viver uma hipocrisia religiosa. Mas não importa, Jesus nos ama tanto, 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 que Ele diz hoje, nessa manhã, para mim e para você: venham, venham, venham. Ele quer aliviar o nosso coração, Ele quer nos dar descanso. É só nele que encontramos paz e descanso para a nossa alma. É só nele, queridos. Algo que somente Ele pode fazer. Esse convite é para todos. Não importa o teu grau de pecado, não importa o teu grau de afastamento, ou o quanto você esteja tão perto, se você se sente cansado, cansada, e a vida é cansativa, o pecado nos atingiu sim, e atingiu tudo aquilo com o qual nós nos relacionamos. É um convite para mim, é um convite para você, até porque aos pés da cruz estamos todos, do pastor ao alucinado que entra por aquela porta, aos pés da cruz, no mesmo patamar, carentes e necessitados de Jesus, carentes e necessitados de aliviar o nosso cansaço em Jesus. Um convite, queridos, por uma relação pessoal, e eu amo esse Deus que se revela a mim, que conhece o meu nome, que sabe quem eu sou, que me chama pelo nome. Esse Deus que, por mais que Ele seja soberano, sublime, majestoso, eu posso chamá-lo de Pai. Desse Senhor e Salvador que foi capaz de lavar os pés dos seus discípulos, em que a palavra nos diz que Ele, além de ser o Senhor e Salvador das nossas vidas, o nome sobre todo o nome, Ele é aquele que também podemos chamar de nosso melhor amigo. É um convite, sim, a lançar todo o nosso cansaço nas mãos de Deus, aos pés da cruz, mas é um convite também de uma relação pessoal. Jesus aqui não está te convidando, não está me convidando para uma religião. Jesus aqui não está me convidando ou te convidando às obras, à caridade, à penitência, ao sacrifício, não. Ele está te chamando para uma caminhada com Ele, debaixo de um jugo agora que é leve, suave, porque Ele é a fonte de vida, Ele é o caminho, Ele é o mediador, Ele é o Salvador, e mesmo sendo tudo isso, Ele olha para mim, para você, para as nossas falências, para os nossos erros, para as nossas carências, e Ele fala: vem, vem Dodô, vem Beto. Porque Ele nos criou e Ele sabe que só nele encontramos contentamento, satisfação, só Ele pode perdoar os nossos pecados, só Ele pode nos reconciliar com Deus Pai, só Ele pode conduzir a vida, a minha vida e a sua vida por um caminho que sim, de muitas lutas, de muitos desafios, mas de paz, mas de descanso. Sabe, queridos, diante de coisas terríveis que muitas vezes passamos, o grande lance não é se iremos passar ou não, mas como passaremos, aonde encontraremos descanso, aonde encontraremos paz, aonde encontraremos alegria, mesmo diante de circunstâncias avassaladoras. Só Ele pode nos conduzir à vida eterna na comunhão com Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, que é Ele, e o Deus Espírito Santo. A religião não pode salvar você, não pode. A igreja, por melhor que seja, não pode salvar você. As suas obras não podem salvar você. Ninguém, santo ou demônio, pode salvar você, a não ser Cristo Jesus. Ninguém pode aliviar a sua vida, o seu cansaço, o seu desespero, o seu medo, se não for Cristo. Só Jesus dá sentido à nossa existência, só Jesus pode dar essa paz, só Ele, mais ninguém. Entenda algo importante que está contido nesse convite: Jesus não te convida porque Ele precisa que você aceite, não é isso.
Jesus não tem, como eu, muitos anos, e em alguma medida isso vem ainda com um fantasma, tem problemas de aceitação. Não, Jesus não tem. Jesus também não te convida porque você merece, você sabe, eu não preciso nem te dizer isso, só apenas lembrar. Jesus não te convida porque você merece, Jesus não te convida porque você tem mérito nisso, não, é graça, e tão somente graça. Eu amo uma música antiga que narra o evento de chegar ao céu e estar diante de Cristo, e a pessoa ser perguntada, e ela fala: foi graça. Eu vos digo que foi assim, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É graça. A causa de esse convite ser real, a causa desse convite ser feito é o próprio Cristo, o amor de Cristo, o amor que está nele, não porque eu e você merecemos, não. Mas ao mesmo tempo, o que precisa acontecer, e também a graça, porque é Ele que coloca em nós a fé suficiente, é Ele que move o nosso coração, é o Espírito Santo que nos convence de que estamos cansados, que somos sim necessitados de perdão. O que precisamos fazer é aceitar esse convite, e essa manhã é mais uma oportunidade para você se lançar nos braços de Jesus, de você ir ao encontro dele, não de encontro, mas ao encontro dele, e dizer: eu estou aqui, cansado, sobrecarregado, cheio de medo, mas eu estou aqui. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer nessa manhã é dizer: Senhor, eu tenho consciência do meu cansaço. Eu tenho consciência que quando olho para a realidade do meu casamento, ou para a realidade da minha paternidade, ou olho para a realidade da minha vida financeira e tantas outras, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu não consigo por mim mesmo. O que precisamos ter é consciência dessa necessidade, dizer sim a esse Jesus que está nesse lugar nessa manhã. Esse convite não é feito para aqueles que se sentem justos, não, e dignos em si mesmo, não. Os que se sentem bons o suficiente não fazem parte, não precisam, apesar do que de sabermos que não existe ninguém nessa condição. Mas talvez, se você se ache não tão bom o suficiente, esse convite não é para você. Agora, se você olha para a sua vida com honestidade, se você olha para a sua vida com uma lupa real, viva, e ver o quanto você é carente e necessitado, você pode dizer sim para esse convite. Esse convite é feito a todos que em alguma medida sentem sim um peso no coração. Cada um no seu grau, cada um na sua pegada, cada um na sua realidade de vida, com a sua história. Mas sentem sim um peso no coração e desejam do fundo do coração tornar-se livres da carga desse peso, desse pecado, daquilo que afasta a humanidade de Deus e não permite que vivamos em paz com Ele, correspondendo ao plano para o qual fomos criados. Esse convite é para você, é para mim. Esse convite é para cada um de nós, que em alguma medida olhamos para a vida e nos sentimos totalmente incapacitados, inábeis diante de tantos desafios, e só de pensar, só de olhar, só de planejar, nos sentimos cansados, sobrecarregados, porque sabemos quem nós somos, sabemos o quanto vacilamos, sabemos que por mais que pareçamos pessoas boazinhas, frequentadoras de igreja, que pareçamos bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas, bons profissionais, nós sabemos que muitas vezes o que permeia o nosso coração, e sabemos muitas vezes quais são os nossos vacilos, e isso sim nos cansa, porque nos afasta de Deus. Esse convite é endereçado aos que têm consciência da sua necessidade, aos pecadores, aos injustos, aos que gemem debaixo da carga pesada da vida, dos seus erros, aos que sofrem por conta da sua culpa,
aos que estão cansados, tristes, desesperados, sem amparo. Esse convite é aos que se sentem culpados e não aguentam mais viver debaixo da culpa. Talvez daquele pecado que só você conhece, só você e Deus. Do sentimento que só brota na sua mente em momentos sombrios. Esse convite é para você. Jesus fala de descanso para os cansados. E se você está cansado dos seus pecados, mas se você está cansado de lutar sozinho, sozinha contra os seus pecados, contra as suas fraquezas, se você está cansada de tentar fazer o melhor para Deus e não conseguir, porque você de fato não conseguirá. Se você está cansada de tantas culpas, de uma vida sem paz, sendo atormentado por tanta acusação, se você está cansado de lutar sozinho, se você está cansado de lutar sozinho e não consegue vencer hábitos sujos e sombrios da sua vida íntima, esse convite é para você, esse convite é para mim, esse convite é para todos nós. Jesus fala de alívio, Ele fala de descanso para aqueles que estão cansados e Ele fala de alívio para aqueles que estão sobrecarregados. Muitas vezes a gente olha o nosso corpo no espelho e fala, uau, quanto sobrepeso. E temos tão pouco olhado para a Bíblia e enxergado nela, uau, quanto pecado nas nossas vidas. Jesus fala de alívio para os sobrecarregados e não existe peso maior do que o peso do pecado. Mas Ele é o alívio suficiente para o seu pecado, para o meu pecado. E é pior e esse pecado que é pior do que a pobreza, é pior do que a doença. Esse pecado que nos faz olhar para nós e dizer, eu não consigo, de novo eu não consigo. Jesus é suficiente para trazer alívio sobre esse sobrepeso, sobre esse peso que está além da conta, que você não aguenta mais. Esse convite é para você, que está sobrecarregado por conta de tantas dúvidas, tentações, conflitos ou prisões morais. Esse convite é para você que está sobrecarregado por tanto sofrimento, a vida está difícil, a vida é marreta, sabemos disso. Esse pecado é para você que está diante de doenças que você olha para elas e não vê, se não for a ação de Deus, nada que possa te livrar, dívidas financeiras, conflitos familiares que se estendem por anos a fio. Esse convite é para você. Convite que, como o próprio texto diz, vem com peso de glória, com uma gloriosa promessa, porque no verso 28b, Deus diz, Jesus diz para o meu coração e para o seu coração nessa manhã, eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Em outra versão, a revista atualizada, ele diz, eu vos aliviarei. Descanso, alívio, que não estão na religião, na igreja, nos credos, nas boas obras, na autoajuda. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, mas o descanso que esse texto fala não tem nada a ver com isso. Está para além de tudo isso e só Jesus pode nos dar, só Ele pode providenciar, só Ele é o descanso, o alívio para a minha vida e para a sua vida. Só Ele pode aliviar a nossa bagagem de dor, sofrimento, frustrações, incertezas, culpa, só Ele. Como eu disse no início, vivemos numa sociedade do cansaço, num mundo que busca o prazer de maneira desenfreada, do mundo que muitas vezes semeia no nosso coração ao longo de tantos dias, semanas, meses, depois de trabalharmos tanto, de nos esforçarmos tanto, a mentira de que nós merecemos ser felizes e buscamos essa felicidade a qualquer preço. Um mundo que, sim, produz em nós um desejo para cairmos nesse erro de acharmos que a satisfação para o nosso peso, para a nossa sobrecarga, para o nosso cansaço é o sucesso, é o dinheiro, é o poder.
Conscientemente sabemos que não. Se eu perguntar para vocês, pessoas que amam a Jesus e que estão, conhecendo cada vez mais Jesus, vocês podem até dizer, não, não é isso. Mas infelizmente, muitas vezes vivemos como se fosse isso. Corremos atrás do vento, como Salomão nos ensina em Eclesiastes. Por isso precisamos a cada dia, a cada momento, pisar e repisar. Na verdade que esse texto nos traz o alívio, o descanso, só encontramos de verdade em Jesus. Por isso que é bom receber esse convite hoje. Por isso que é bom saber. Por isso que é bom relembrar que é só Jesus que pode oferecer esse descanso à minha consciência e à sua consciência culpada. É só Jesus que pode oferecer esse descanso para a nossa mente atormentada. É só Jesus que pode oferecer o descanso para o meu coração, derramando o seu amor, para o seu coração derramando o seu amor. Isso é fruto do amor e da graça dele, é algo que é sobrenatural, algo que vai para além daquilo que podemos tocar. Só Jesus, terminando, oferece descanso para a alma, pela certeza de que nos confere seu amor, perdão e graça. Que você possa sair dessa manhã diante do seu cansaço, diante da sua sobrecarga emocional, espiritual, diante da muita culpa que ainda permeia o seu coração, do peso das frustrações, que você possa sair dessa manhã, desse encontro com Deus e com o próximo, que é a igreja de Cristo, confiando nesse convite, do verso 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, e eu lhes darei alívio. Deus abençoe, que nessa manhã, diante da vida tão corrida que temos, diante da pressão externa, em especial da pressão interna do nosso coração, por tanto desempenho, por tanta conquista, de coisas que são efêmeras, passageiras, que um dia estão aqui e no outro não existem mais, e isso nos cansa, isso nos frustra. Que nessa manhã, diante do teu pecado, da tua culpa, daquilo que muitas vezes só você sabe, você e Deus sabe que tem te perseguido, você possa aceitar esse convite e correr para os braços de Jesus, aceitar esse convite e nele encontrar descanso para a sua alma, para os seus medos, para a sua ansiedade, encontrar alívio para esse peso, porque só Ele é suficiente. Eu quero orar com você mais uma vez, e junto com vocês, unir o meu coração ao seu, e clamar pelo socorro, pelo alívio, pelo descanso que só encontramos em Cristo. Senhor, nós estamos diante de Ti, a partir da Tua Palavra, diante da Tua Palavra, registrada nesse livro maravilhoso, as Sagradas Escrituras, em que o Senhor disse a todos, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e o Senhor nos dará descanso, o Senhor nos dará alívio. Corremos para Ti nessa manhã. Muitas vezes temos corrido, Pai, para os remédios, corrido para as terapias, tudo isso é válido, é necessário, tem o seu lugar, mas temos esquecido de correr em primeiro lugar para Ti, Senhor. Corremos para a igreja, corremos para pessoas que podem nos orientar, tudo isso é válido, é necessário, mas em primeiro lugar queremos correr para Ti. Queremos nos lançar nos Teus braços, queremos Te pedir perdão, porque encontramos perdão no Senhor, queremos dizer, não mais somos atormentados pela nossa culpa, porque na cruz o Senhor levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa culpa. Aquele ato foi suficiente, aquele ato foi real, poderoso. O ato único do Senhor sobre as nossas vidas nos faz lembrar disso, encontrar em Ti hoje descanso para a nossa alma, descanso para o nosso coração, alívio no Senhor. Tu conheces cada um aqui, Senhor, Tu sabes aquilo que tem fustigado o nosso coração, Tu sabes aquilo que tem atormentado as nossas noites, Tu sabes aquilo que tem tirado a nossa paz, e nós corremos para Ti mais uma vez dizendo,
Nós te amamos, Senhor, e necessitamos de Ti. Nós necessitamos da Tua intervenção. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos do Teu alívio, do Teu socorro, do Teu descanso. Toma os nossos corações, Senhor, diante das nossas lutas, das lutas que travamos, que o Senhor bem as conhece. Toma os nossos corações nessa manhã. É o que nós te pedimos, humildemente, no nome santo e poderoso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe nessa manhã, querido.